Meia Hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Toda terça-feira às 19h30 aqui na TV Floripa. Hoje nós temos um tema muito especial. A NR36, a norma regulamentadora que fala sobre o processo de trabalho no abate de animais. Estamos aqui com o Dr. Sandro Sardar. Tudo bem, Dr. Sardar? Prazer, Roberto. Prazer é nosso, que vai falar sobre a norma regulamentadora. Como é que foi essa... Será que precisava dessa norma? Nós já não temos lei demais aí no país? Como é que é? Roberto, é um setor marcado por muito adoecimento de natureza ocupacional, né? Talvez um dos setores do Brasil onde mais ocorram doenças ocupacionais. Então, sem dúvida nenhuma, a NR realmente era uma demanda muito importante e é fundamental, não só a NR, mas continuarmos avançando e discutindo essas questões sobre meio ambiente do trabalho, né? É um setor marcado por muito adoecimento, como coloquei, por um ritmo de trabalho muito intenso. Empregados em frigoríficos chegam a realizar 90 até 120 movimentos por minuto, o que corresponderia a mais de um movimento por segundo, né? O que nos remete ao próprio filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que nos faz, onde talvez o filme do Chaplin, né, o malandro, ele esteja até um pouco lento em relação ao ritmo de frigoríficos hoje em dia. Então, o ritmo de trabalho muito intenso, jornadas exaustivas, falta de pausas de recuperação de fadiga, condutas médicas inadequadas, né, ausência de vigilância em saúde, mobiliário inadequado, exposição a ruído, a frio, a uma gama de agentes de risco muito graves, né, o que nos leva a pensar e estimar essas questões, né? O Ministério Público do Trabalho hoje vem estimando que cerca de 20% de toda a mão de obra desse setor está acometida de doenças ocupacionais, um setor que emprega aproximadamente 800 mil pessoas no Brasil, demonstrando então a fundamentalidade da NR36. E mais ou menos 150 mil pessoas possivelmente com doença, né? E não só para elas aí, o reflexo que isso traz na família. Agora, essas doenças vêm de uma série de riscos que você falou um pouquinho, né, sobre algumas questões da NR aí. A NR vai falar sobre isso, então? Vai falar um pouco sobre trabalho do médico, do trabalho do engenheiro, além de falar, obviamente, do ritmo de trabalho. Então, ela vai além do ritmo. Como é que é? A NR é mais abrangente no aspecto profissional. Como é que fica a questão da conduta do médico e do engenheiro do trabalho das empresas? Roberto, pensando então na NR como um todo, poderíamos talvez dividi-la em três aspectos. Os avanços que a NR representou e que foram diversos. Questões que a NR não tratou e que continuam a serem debatidas. Então, no primeiro grupo, quais foram os avanços da NR? Do nosso ponto de vista, o avanço mais importante foi em relação à instituição de pausas de recuperação psicossocial ou de recuperação de fadiga, né, que foram estabelecidas de 60 minutos por dia, podendo ser com pausa mínima de 10 minutos e pausa máxima de 20 minutos. Então, a empresa pode adotar 6 pausas de 10 minutos para uma jornada de 8 horas, 6 pausas de 10, 4 pausas de 15 ou 3 pausas de 20. Nessas pausas, o trabalhador deve ser retirado deste posto de trabalho. Não é para ficar parado lá. Não é para ficar dentro do frigorífico. Tá. Ele deve sair desse posto, deve se hidratar, deve ter acesso, né, então, a água, né, a líquidos, assento adequado e conforto térmico. Então, durante de 10, 15 ou 20 minutos. Tá? Então podemos dizer que o coração da NR são as pausas, seria isso? Eu acredito que sim, Roberto. O maior avanço e o coração da NR são as pausas, e até penso que ela obviamente tem aplicação aos frigoríficos, né? Mas também tem a atividades que tenham sobrecarga muscular de intensidade similar. Então o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, aplicou agora aos cortadores de cana o intervalo do artigo 72 da CLT, que trata do trabalho, o artigo 72 trata do intervalo dos digitadores.
Então aplicou a cada 90 minutos, 10 minutos por corte da cana. Não haveria nenhuma óbice que a partir de uma interpretação analógica e extensiva, aplicasse então as pausas do trabalho no frigorífico para o trabalho da cana, o que representa um grande avanço aí para todas as atividades que geram adoecimento ocupacional. Mas voltando à NR, a pausa é o coração da NR, houveram avanços em relação à exposição à amônia, é um agente de risco e deve ser bastante controlado. Houve um avanço em relação à exposição a níveis de CO2, né? Então os ambientes, há uma concentração de CO2 muito grande nesses ambientes e, portanto, as empresas frigoríficas devem tomar medidas adequadas para que essa exposição não seja excedente a 1000 ppm, né? A concentração de CO2 é medida em ppm nos ambientes, né? Esses foram os grandes avanços. A parte do PCMSO, eu acho que ele traz alguns avanços, reproduz um pouco a NR7, mas deixa mais claro qual é o papel do médico do trabalho, que é a vigilância à saúde, em que esse programa, né, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, terá que estabelecer exatamente qual é o setor e atividade onde se concentram as maiores queixas, os afastamentos até 15 dias e superiores a 15 dias. Então, se o Ministério Público do Trabalho, daqui a 6 meses, ou 3 meses, ou 1 mês, chega no frigorífico, esses dados já têm que estar consolidados para que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e o movimento sindical saiba onde estão concentrados os maiores agentes de risco para distúrbios osteomusculares. Porque até aqui não havia essa obrigação. Então, especificamente dentro de frigorífico, o trabalho médico vai ter que organizar melhor essas informações para ela estar pronta, né? E com isso o quê? Qual era a ideia? A ideia é que se busque os setores dentro da empresa que são mais críticos, seria isso? Exatamente, Roberto. Você, como grande médico do trabalho, sabe melhor do que eu que a NR7 já previa, né, em seu item 7.2.2, a utilização de referencial epidemiológico. A medicina do trabalho no Brasil nunca atuou muito de forma adequada com base neste item da NR, e aí precisamos de uma NR que diga, que especifique, né, que traga de forma mais minudente qual é então o papel da medicina do trabalho. Agora é fundamental que se diga que a medicina do trabalho no Brasil deve ser revista, deve ser repensada. O que o Ministério Público vem encontrando, infelizmente, nesses programas de gerenciamento de risco e na medicina do trabalho clássica é a não adoção das medidas previstas no ordenamento jurídico, né, como a avaliação adequada da epidemiologia, a avaliação adequada dos postos de trabalho, a análise dos riscos, né. Basicamente, a medicina do trabalho está muito voltada para elaboração de programas que muitas vezes não são efetivados. E nós podemos também, eu fiz uma leitura atenta, né, depois que ela foi publicada, temos também avanços na questão de equipamentos e ferramentas, que ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que as pessoas não têm ideia que a pessoa que está trabalhando lá e faz o corte, se a faca não estiver bem afiada, já é um esforço a mais. Quer dizer, até nesse aspecto nós temos avanços específicos também. Sim, seria Roberto, isso? Temos avanço em relação ao mobiliário, não só em relação a ferramentas, que já era possível uma interpretação a partir da NR17, mas agora a NR36 traz de forma mais clara. Então nós temos avanços em relação ao mobiliário, que compreende, né, mobiliário, ferramentas, né? Na parte de mobiliário, a questão dos assentos, o trabalho em pé é muito comum em frigoríficos e gera motivo de adoecimento dos trabalhadores, fadiga, adoecimento, varizes em mulheres, né? Obviamente que o trabalho em pé não é adequado. Mas a par de todos os avanços da NR, permanecem a dúvida em relação a duas matérias que são importantes. A caracterização da insalubridade nesses ambientes, a NR não trouxe isso, e isso tem repercussão, obviamente, questões financeiras, mas questões também voltadas à limitação das jornadas de trabalho, uma vez que as horas extras em atividades insalubres são vedadas pelo ordenamento jurídico. Então, permanece a dúvida sobre insalubridade e permanece a dúvida em relação à questão do ritmo de trabalho. A NR não nos trouxe elementos centrais para que pudéssemos, então, objetivos e claros para avançar em relação ao ritmo. Não só não trouxe isso, como também não apontou, talvez, critérios e métodos adequados para que essa avaliação seja
feita. Agora, sem dúvida nenhuma, foi um avanço muito grande para esse setor tão complexo. Esse avanço foi fruto, obviamente, da atuação de uma série de atores sociais, dentre os quais o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o movimento sindical, movimentos sociais como a própria Repórter Brasil, que produziu o documentário, né, o Carne e Osso, e também mapeou toda a cadeia econômica. Então, essa conjunção de atores sociais com uma atuação de destaque é que permitiu, então, a aprovação da NR, que sem dúvida nenhuma é um grande avanço. E eventuais lacunas que ficaram, né? Porque ninguém vai achar que é a grande panaceia que ela vai resolver. Mas sem dúvida nenhuma o próprio Ministério Público continua atuando, os sindicatos, né? Há que fazer um chamamento, aonde houver lacunas, aí os sindicatos, os dirigentes sindicais têm que estar atrás de avançar na realidade, né, que foram fundamentais também para a criação da NR, mas que seguem sendo fundamentais agora não só para a implementação, mas também para que você possa atuar nas brechas, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui e já voltamos já com o nosso Meia Hora da Seguridade. Hoje com o tema NR36. Até já! Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro. Fone 3324-0388. Em frente à Maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Academia Evolução. O espaço ideal para você cuidar de si. Meia Hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Estamos de volta aqui com o tema da NR36 com o Dr. Sandro Sardá. Já falamos um pouquinho sobre como é que são alguns pontos específicos da NR. Claro que para tratar da NR vai precisar de um curso, né, Dr. Sandro? Porque a NR traz uma série de coisas. Mas eu gostaria agora de a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de construção. Sabemos que foram vários atores sociais aí que juntaram energia para construir. Eu me lembro já que em 1997 o Ciderley de Oliveira, da Confederação Nacional de Trabalhadores da Alimentação, CONTAC, já discutiu o tema e já trazia isso desde aquela época nos congressos da UITA, da União Internacional de Trabalhadores da Alimentação. E esse movimento foi engrossando, e nós tivemos outros atores aí fundamentais, dos quais o Ministério Público do Trabalho, sem dúvida, deu uma contribuição muito grande no sentido de que exerceu o seu papel de ser fiscal da lei, né? E ao ser fiscal da lei, constatou que tinha muita gente adoecendo, né? Nós temos alguns casos, inclusive emblemáticos aí, né, de frigoríficos que tem muita gente doente, bem acima da média. Aqueles casos de Minas Gerais, do Mato Grosso. Como é que é isso, doutor Sandro? Então, Roberto, criamos no âmbito do Ministério Público do Trabalho, criamos o Projeto Nacional de Adequação das Condições de Trabalho em Frigoríficos, em 2010. Esse projeto é coordenado pelo Dr. Euler Natali, que participou aí ativamente na elaboração da NR, você teve a oportunidade de acompanhar o trabalho do Euler, e eu gerencio esse projeto. Então, nós realizamos em um ano 18 forças-tarefas no Brasil para inspecionar frigoríficos. Encontramos realidades muito tristes, de muito adoecimento. Talvez o caso mais emblemático seja, talvez um dos maiores frigoríficos do mundo, que está em Uberlândia, que chega a afastar todo mês 1.000 empregados com diagnóstico de distúrbios osteomusculares. Como a empresa conta com 8.000 trabalhadores, então e essas doenças, segundo a legislação, têm um nexo causal presumido com as condições de trabalho. É o NETEP? É o NETEP, claro. Distúrbio osteomuscular, frigorífico, presunção. Então, a cada 8 meses, todos os empregados dessa empresa sofreriam afastamentos de natureza ocupacional. Obviamente que é um cenário ao qual o Ministério Público, o movimento sindical e a sociedade, o Ministério do Trabalho, não pode concordar, porque configura, obviamente, degradação ambiental de grande monta, né? Entendido
o meio ambiente do trabalho como parte do meio ambiente geral. Encontramos outro cenário muito preocupante também no frigorífico em Uberlândia, também com 8 mil trabalhadores, que afastava 800 trabalhadores todo mês por distúrbio muscular. Perceba que não são afastamentos de natureza de trajeto ou relacionados à gripe ou conjuntivite, são distúrbios osteomusculares. As tendinites, as lerdortes. Exatamente. Então, nesse cenário, nos preocupou muito e então exigiu do Ministério Público uma atuação muito interessante. Tivemos também, ajuizamos dezenas de ações civis públicas, tivemos uma resposta muito interessante do Poder Judiciário em relação a essas ações civis públicas, ainda que ainda tenhamos problemas, né, para debater em relação, por exemplo, aos valores das indenizações individuais, que permanecem muito baixas no país, né, em todos os tribunais, mas é que tivemos uma série de fatores e todos esses fatores contribuíram, parece de forma decisiva, com a ANR. Então, talvez nunca, poucas vezes no Brasil, se elaborou uma ANR com precedentes, com um trabalho prévio tão sólido, e que isso remonta, como você colocou muito bem, Roberto, ao trabalho do movimento sindical, o Ciderley já denunciando, o Ciderley, Célio, Hernani e diversos sindicalistas. Eu lembro da audiência pública, ainda não era membro do Ministério Público, mas depois estudei a matéria que o Dr. Egon organizou com a sua presença na Assembleia Legislativa em Santa Catarina, já no ano de 95, para denunciar a precariedade das condições de trabalho em frigoríficos. Lembro de 97, uma ação civil pública muito emblemática, ajuizada pelo Jean, pelo Dr. Jean, em Criciúma, junto com o movimento sindical, contra uma empresa em Forquilinhas, que redundou, no final, numa condenação em 25 milhões de reais por dano moral coletivo, além da obrigação determinada nesta ação para que a empresa proceda à assistência integral, médica e psicológica, de toda a natureza, né, que emita as comunicações dentro do trabalho, que afaste precocemente. Enfim, essa decisão de Criciúma talvez seja a decisão mais emblemática, mais importante que temos, ou até hoje em dia, né? Depois tivemos uma decisão da doutora Lisiane, na ação de Capinzal, proposta pelo meu colega doutor Guilherme, que já instituiu pausa de recuperação de fadiga, já numa tutela antecipada, no modelo de 52, na época, estabeleceu que a cada 52 minutos a empresa implementasse 8. Depois tivemos o acordo na ação civil pública em Chapecó, que já era um patamar um pouco mais acanhado, mas era o início da atuação, de 40 minutos de pausas, né? Enfim, tivemos o documentário Carne e Osso, ao qual eu já me reportei, o site da Repórter Brasil, Moendo Gente, que mapeou toda a cadeia econômica, quais seriam os grandes compradores dessas empresas, e essa pressão foi tão importante, né, Roberto? Sim, e assim, são marcos que na sua descrição eu estava pensando aqui, que antigamente a penalização financeira ela era pequena, né? Agora nós estamos falando de milhões ali. O nosso sindicalista Célio Elias, ali do sul de Criciúma, inclusive participante também dessa questão ali da empresa que foi penalizada ali no sul, né, com a ação do Dr. Jean, sim, ele sempre dizia isso, que as empresas eram penalizadas em 10, 20 mil reais. Enquanto isso estava ocorrendo, segundo ele, as empresas podiam ficar tranquilas, porque isso não impactava. Claro. Mas agora nós temos aí condenações de milhões, né? Como é que está sendo isso? Como é que... Eu acho que sim, temos a condenação essa que é emblemática, de 25 milhões, tivemos uma condenação de 30 milhões em Goiás, né? Então o patamar das condenações, né, vem sendo elevado. E várias de 2, 3 milhões já. 2, 3 milhões já virou até um certo padrão, já temos de 2, de 5, de 10. Então, obviamente que isso representa para a sociedade que as questões têm que serem transformadas. Agora, eu lembro, até no seminário que recentemente você participou na Fundacentro, Roberto, de uma pesquisadora, a Kátia Black, que nos trouxe a informação de que os afastamentos superiores a 6 meses, o trabalhador sendo afastado por um período superior a 6 meses, a possibilidade dele retornar ao mercado de trabalho já se reduziria em 50%. Afastamentos superiores a 6 meses e aí 1 ano,
vão, por uma série de questões sociais e da rede de atendimento, né, do SUS e do INSS e da própria visão das empresas, será muito difícil que ele retorne ao mercado de trabalho. Então, a grande questão é não lesionar. Porque depois da lesão, né, o prejuízo, como você colocou muito bem, para o trabalhador, para a família dele, para o sistema de saúde, para o sistema previdenciário, e a dificuldade de ele ser reabilitado. Então, o princípio da prevenção, o princípio da precaução, né? Agora o doutor Heleno nos brindou com uma belíssima de uma palestra aqui no encontro da magistratura, né? Sobre a configuração, a própria conformação do princípio da precaução, né? Então, essas questões é que são centrais. Uma sociedade que se permite chamar de civilizada e justa, não pode estar baseada na produção de bens, baseada em sofrimento humano, em violação de direitos fundamentais. Tem que estar calcado no respeito à vida digna, ao trabalho decente. Então, claro que essas condenações têm um impacto fundamental e são decisivas e muito importantes. Sim. Até porque a linguagem que as empresas entendem ainda hoje é essa. Agora, a atuação, tenho certeza que a atuação do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, do INSS, do SUS, ela deve estar, e acho que no futuro vamos construir isso, toda calcada na prevenção, em se evitar doenças ocupacionais. Ok. E aí, nós temos a seguinte perspectiva também, né? Na medida em que está ficando muito caro você indenizar e tal, parece que as empresas estão buscando agora a prevenção mesmo de fato, né? Porque os direitos, a Constituição Cidadã, a Constituição nossa de 88, que deu esse salto de qualidade nos direitos, sim, né? Sim. Hoje as pessoas podem acessar e todo mundo é igual perante a lei. É acessar o Poder Judiciário, inclusive para fins de indenização. Então, a partir de um determinado momento, parece que vai ficando mais caro lesionar do que prevenir, né? E eu acho que, felizmente, as empresas estão entendendo isso, foram com esse espírito para a discussão da ANR, abertas a... não cederam muito, né? Mas dentro do que é no Brasil o autoritarismo, inclusive, na minha visão, as empresas até que cederam um pouco, né? Agora, do ponto de vista dos órgãos públicos, como é que está aí? Como é que é a visão do Ministério Público do Trabalho desses outros parceiros públicos, essa PPP, essa parceria público-público, o SUS, o INSS, isso está andando? Roberto, eu vejo, claro, que um cenário muito positivo para a saúde do trabalhador nos próximos anos. Eu vejo, por exemplo, que a cultura começa a mudar, mas muito vagarosamente ainda. Eu ainda vejo que nas empresas uma preocupação muito maior ainda com o lucro do que com o bem-estar das pessoas, né? Então nós fizemos uma série de avanços, mas o cenário também ainda continua preocupante, né? Então, a par de todas as condenações que o Judiciário impôs, hoje em dia nós temos um padrão de indenizações para as ações trabalhistas por lesões individuais aos trabalhadores muito, muito baixo, né? Não há uma valorização da vida como está posto na Constituição, né? Porque o modelo para a América Latina dos direitos fundamentais sempre foi esse: inscrever os direitos no ordenamento jurídico e não efetivá-los. Então, com relação à ANR dos frigoríficos, temos que ter claro isso, que ela agora é que começa as atuações, agora é que o processo se inicia, né? Nunca parou, obviamente, né? Mas então o que nos interessa é a efetivação dessas questões. Então, o judiciário com padrão muito baixo. O professor do estado do Paraná, o professor Dr. Daré Grave, fez um estudo onde ele demonstra que, quando a Justiça Estadual julgava essas questões, os valores indenizatórios eram superiores ao que a Justiça do Trabalho julga hoje em dia. Um exemplo: o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condena em torno de 10 a 15 mil reais uma inscrição irregular, quando a pessoa é inscrita irregularmente no Serasa, o Sistema de Proteção ao Crédito. Se o doutor Roberto for inscrito irregularmente no Serasa, ele poderá postular uma indenização e o Tribunal de Justiça fixará nesse valor que eu mencionei. Na Justiça do Trabalho, uma lesão de natureza grave, em que um trabalhador fique, no mínimo, 6 meses, com dor, tomando medicação, possivelmente com problema de transtorno mental decorrente, com exclusão social, com prejuízo à sua família, o tribunal aqui de Santa Catarina, em diversos outros, tem que fixado em valores de 7 mil reais para essa indenização, 7 mil a 10 mil reais. Existem diversos julgados de desembargadores do trabalho desse próprio tribunal que sequer reconhecem o instituto da concausa, que é um instituto consagrado. Está na legislação, na 8.213, no artigo 21,
assim estabelece que a concausalidade também gera o dever de indenizar da empresa. E tem diversos julgados sequer reconhecendo esses patamares. Então, acho que o programa Trabalho Seguro do TST é um projeto muito interessante, mas eu acho que ele necessita avançar nas questões sobre as questões indenizatórias, e as questões afetas às perícias judiciais, em que a qualidade ainda é muito baixa. Sequer há a aplicação nessas perícias do Instituto, por exemplo, do Nexo Técnico Epidemiológico, que é de 2007, e nós já estamos em 2013, estamos há 6 anos, né? Na pesquisa agora apresentada pelo Dr. Roberto Cruz, no evento agora que ocorreu da Escola Judicial, ele demonstrou a curva ascendente de reconhecimento de nexos, né, entre o trabalho e as condições de trabalho, e uma queda tão drástica que estamos por parte dos peritos do INSS, por parte do INSS como instituição, estamos retornando a um período pré-NETEP. Estamos retrocedendo em relação ao enquadramento previdenciário de doenças ocupacionais, principalmente relacionadas aos transtornos mentais e aos distúrbios osteomusculares. Então, me parece que há espaço para avançar no judiciário, no INSS, né? E aí temos que falar também das perícias do INSS, que já mencionei um pouco, mas também das ações regressivas, que é um instrumento muito interessante, que o INSS tem agora uma política mais clara em relação às regressivas, mas é necessário ainda debater publicamente com o órgão previdenciário as prioridades que eles têm em relação a isso. Para esclarecer, as ações regressivas, sim, perdão, né? O que é? Para o pessoal saber do que está se tratando. As ações regressivas é quando o órgão previdenciário ajuiza uma ação contra uma empresa pedindo ressarcimento dos valores que o INSS pagou ao trabalhador, mas quem deveria pagar é a empresa, em função da inadequação das condições de trabalho, do meio ambiente de trabalho. Então o INSS processa a empresa e pede o ressarcimento dos benefícios previdenciários ao qual pagou. Então o INSS precisa aprimorar a sua política e talvez aprimorar o número, ampliar o número de procuradores do INSS que atuam nessas matérias. Porque eu acho que é um espaço muito grande do INSS para avançar em relação à construção de uma cultura de saúde, em que o INSS não reduza os custos previdenciários à custa de precarização do direito das pessoas, mas sim a promoção da saúde, né? Em relação ao SUS, nós temos um cenário muito complicado e complexo e de baixa efetividade. Mesmo após 25 anos de políticas públicas de saúde voltadas aos trabalhadores, como está posto na Constituição, as atuações são muito ineficazes, a atuação na rede é muito tímida e me preocupa muito, Roberto, porque o sistema de saúde teoricamente é um modelo para esse país, a par dos parcos recursos que vem recebendo, né, poderíamos denominar da desfinanciarização do sistema de saúde, mas há a obrigação do Estado em atuar na saúde dos trabalhadores, e isso não vem ocorrendo como está previsto na Constituição e da forma como deveria ocorrer. Esse, inclusive, é um tema bastante complexo, né, do SUS, também do INSS e do Serestes, mas, infelizmente, nós chegamos aqui ao fim do nosso programa. Dr. Sandro vai voltar outras vezes, com certeza. Nós agradecemos aí a todos os nossos ouvintes e telespectadores que também estão vendo pela internet, né? E lembramos que toda terça, 19h30, estamos aqui, no Meia Hora da Seguridade. Até a próxima.